nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Espero que os irmãos estejam todos bem, na presença do Senhor, com saúde e sentindo a proteção divina do nosso Pai Celestial nesse momento. Meus irmãos, nessa manhã de domingo, para a realização de mais uma EBD, eu não vou ler diretamente a Bíblia, mas vou fazer uma leitura de um manancial que é baseado em Isaías 40:31, que tem por título a seguinte frase: O segredo da perseverança. Aí entra Isaías: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em algumas versões a gente sabe que a leitura é diferente, mas o contexto é o mesmo para todas, né? Varia apenas de Bíblia para Bíblia. Então a leitura prossegue dizendo o seguinte: esperar é algo enfadonho. E como é enfadonho, né, meus irmãos? Nós, seres humanos, nós sabemos o quanto é difícil esperar. É muito difícil esperar. Mas a leitura continua. A maioria de nós odeia esperar. Quando entramos em uma fila, no semáforo, na fila do caixa de supermercado, na bilheteria ou em qualquer outro lugar, primeiro damos uma olhada nas filas existentes para ver qual delas poderá andar mais rapidamente. E depois fazemos nossa escolha. Como isso é uma verdade para nós. Observamos as pessoas que estão nas outras filas quando entramos na nossa. Se alguma das outras filas andar mais rapidamente, fervemos de raiva. Não sei se chega a ser uma raiva extrema, mas que a gente se chateia, né? Quando uma fila anda mais rápido do que a nossa. Aí ele continua dizendo: esperar é uma parte essencial do plano de Deus em nossas vidas, mas não é apenas matar o tempo. Olha que coisa interessante. Quando esperamos no Senhor, nosso foco está nele, em seus objetivos e em seu caminho para nós. Esperamos com grande expectativa, sem importância. Esperamos com grande expectativa, sem impaciência. Coisa que nós normalmente não fazemos. Nós ficamos impacientes, né? Porque estamos cada vez mais convencidos de que Deus está fazendo algo bom, que ainda não experimentamos. Fixamos nossos corações no caráter de Deus e temos certeza de que esperar Ele agir valerá cada segundo. O segredo da perseverança não é ranger os dentes à medida que o tempo passa. O segredo é focar. Esperamos com expectativa, confiando que um Deus bom, sábio, que conhece todas as coisas, realizará seus propósitos grandiosos no tempo perfeito dele. Confiamos que, durante a espera, ele estará preparando a situação a outras pessoas ou a nós para algo especial. Então, essa leitura me chamou bastante atenção na questão da perseverança, na questão da falta de paciência que nós sempre temos e que muitas vezes nós esquecemos que tem um Deus que resolve tudo para nós, sem mesmo nós percebermos. E para finalizar, um outro escritor fala:
A vida de fé não é uma vida de subir montanhas com asas, mas uma vida de caminhar e não esmorecer. Olha só. A fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele que a está conduzindo. Que essa palavra grandiosa, que essa palavra de Deus se aplique ricamente em nossos corações. Nós vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós, porque tu tens zelado por cada um do teu povo. Nós te agradecemos, meu Deus, pela existência da Igreja Batista Canaã, pela colaboração dos irmãos, meu Deus, em estar firmes na obra do Senhor. Mesmo que a situação não seja da maneira que nós esperamos, mas tu tens, Senhor, guiado e tomado essas providências para que tudo saia de acordo com a tua vontade. Pai amado, nós te louvamos, porque nós sabemos que tu nos ama, nós sabemos que tu estás sempre a nos proteger. Abençoe esse domingo, meu Deus, abençoe esse dia, e que nós possamos, meu Deus, sentir a tua presença nessa manhã, e que nós possamos entender o que tu queres falar para nós. Nos dá, Senhor, um dia abençoado na tua presença. Segue conosco, meu Deus, no decorrer dessa semana, e que nós possamos, meu Deus, a cada dia mais nos afastar desse vírus maldito que está consumindo o mundo. Fica conosco e nos dá um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse, assim incalculável? Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz.
Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Pra se calculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguir nos teus braços, existe um espaço para mim. Para mim. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa manhã estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Deus, fala em nossos corações essa manhã, que possamos compreender qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Que tua palavra possa nos ensinar, possa nos motivar, colocar em prática cada dia mais, que possamos a cada dia buscar fazer a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir agora a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. E essa manhã eu gostaria de pensar com os irmãos sobre como ser importante na obra de Deus, sendo simplesmente um cristão. Quando nós vamos estudar a história do cristianismo, nós vamos perceber que muitos cristãos anônimos, seus nomes não estão escritos nos anais da Bíblia como autores de livros, seus nomes não estão escritos como grandes avivadores como Spurgeon, Billy Graham, seus nomes estão registrados como os grandes reformadores como Calvino e Lutero. Seu nome não está também escrito como um grande mártires daqueles que enfrentaram o tribunal da Inquisição ou foram lançados no Coliseu para ser devorados ou queimados. Não. Eu quero pensar aqueles cristãos como eu e você, de uma vida comum, que tem uma vida que demonstra o amor de Deus, que busca colocar em prática aquilo que Deus espera. Quero falar e pensar sobre a vida de Barnabé, um cristão como eu e você, como a Bíblia espera que sejamos. Atos capítulo 11 vai nos dizer quem era Barnabé, quais virtudes ou qualidades ele tinha, que é imprescindível que cada cristão tenha. Atos capítulo 11 nos diz, versículo 24: era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa descrição que a Bíblia fala, registra sobre Barnabé, ela é muito importante. Deve ser nosso desejo e deve ser também uma busca constante nossa ser como Barnabé, uma pessoa do bem, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa de fé. Quando nós conseguirmos ter essas três características, Deus vai nos usar de forma poderosa. Quando nós estamos estudando a vida de Barnabé, nós vamos perceber que ele entra no momento que a igreja precisa, no momento oportuno, algo que é preciso fazer, realizar uma tarefa fundamental. Ele entra ali pronto para fazer. E ele sai de cena sem se perceber. A plateia a qual Barnabé se destacava era Deus. A plateia que nós devemos buscar se destacar é Deus.
Então Barnabé era um crente comum, simples, como eu e como você e muitos outros que estão aí na igreja, que é uma pessoa do bem, cheia do Espírito Santo e de fé. E quando Deus precisa para uma obra, está pronto para realizar. Um servidor. E nós vamos ver algumas virtudes de um homem, de uma mulher, quando ela é do bem, quando ela é cheia do Espírito Santo de fé. Existem algumas virtudes que são imprescindíveis. A igreja, o reino, precisa constantemente para fazer a sua obra. E Barnabé era esse cristão que tinha essas qualidades. E quando a igreja precisou, ele estava ali disposto, pronto, apto para fazer a obra. E nós vamos ver algumas citações que falam desse personagem e da sua importância para a igreja primitiva. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 vai ser a primeira vez que nós vamos perceber o nome de Barnabé. É a primeira vez que ele é citado. Lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 36, nos diz: Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós percebemos, nessa primeira citação da Bíblia, que esse homem cheio de fé, esse homem que era cheio do Espírito Santo e esse homem que era do bem, a Bíblia nos relata nesse momento aqui, a primeira citação falando dele, vai falar que era um homem que entendeu seu propósito e entendeu a mordomia cristã. Era uma pessoa que tinha empatia com os outros. No início da igreja primitiva ali, muito a igreja ajudou os órfãos, a viúva, o desamparado. Criou-se uma comunidade onde tinha-se tudo em comum. O texto é bem conhecido, Atos capítulo 4, nós vamos ver, e todos estavam reunidos. E muitos vendiam suas posses, traziam, entregavam os pés dos apóstolos para que eles administrassem ali, para que as viúvas, para que os órfãos, para que as pessoas não tivessem necessidade. Barnabé, ele percebendo, vendo a necessidade daquelas pessoas, ele sentiu uma empatia. A empatia é a característica de quem ama o próximo. Então, uma virtude fundamental para um bom cristão, um cristão do bem, cheio do Espírito Santo de fé, ele tem esse mesmo sentimento que Barnabé teve, um sentimento de empatia com a necessidade dos outros. E o texto diz que a primeira coisa que ele fez foi, ele tinha uma herdade, uma posse, um terreno. Ele vende e coloca aquele dinheiro para que a igreja pudesse ajudar os necessitados. Nós vamos ver que também lá em Atos capítulo 11, no versículo 27, nós vamos perceber que essa característica dele era notória. Atos 11, no capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, nós vamos perceber que o profeta chamado Agabe, está registrado na palavra de Deus, diz a palavra de Deus: naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles chamado de Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar conforme o que pudesse, socorrer os irmãos que moravam na Judéia. Como foi feito, eles fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. O profeta Agabo teve uma revelação que ia ter uma grande fome, né? E essa grande fome, os irmãos lá da Judéia necessitavam de auxílio, de socorro. Os irmãos de Antioquia, eles vão ali fazer uma coleta, vão juntar dinheiro para enviar aqueles irmãos. E aí, Barnabé estava pronto. Barnabé já era um homem que tinha amor ao próximo, um homem que tinha empatia. Quando se fez aquela reunião, que juntou aquele dinheiro,
Barnabé estava pronto para servir. A igreja o convocou juntamente com Paulo e disse: olha, vocês são responsáveis de levar esses donativos, essas ofertas, e distribuir com os irmãos, ajudar os irmãos, aconselhar os irmãos. Um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem do bem, ele está sempre pronto para ajudar, ou ofertando fisicamente, ou ofertando espiritualmente, ou dando ombro como companheiro, ou participando da obra. Barnabé, ele ajudou ali financeiramente. E também, quando foi necessário, a igreja precisava de alguém que tivesse aquela característica de empatia, de cuidado, de amor, que olhava para as pessoas com um olhar diferencial, com um olhar de amor ao próximo, alguém de confiança, alguém íntegro. Então, eles observaram que Barnabé se encaixava naquela pessoa. Barnabé estava pronto para servir. A virtude de um homem do bem, cheio do Espírito Santo e de fé, ele sempre está apto para servir. E aí Deus sempre vai usá-lo para fazer a sua obra. Nós vamos ver que Barnabé é enviado ali. E aquela oferta chega. É tanto, meus irmãos, que o historiador José diz que houve uma grande fome em meados dos 46. E a penúria foi imensa na região da Judéia. Mas graças a Deus, aqueles irmãos foram alcançados pelas ofertas que foram entregues na sua totalidade e distribuídos com todo amor por aquele homem de Deus. Nós vamos ver também que Barnabé, além de ser um homem, generoso, um homem que amava o próximo, um homem que era usado por Deus, quando a igreja precisou, ele foi. Nós vamos ver também que Barnabé, ele refletia esse amor ao próximo. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 11, versículo 19 a 29, outra característica que nós vamos ver que Barnabé tinha, uma característica que era fundamental. Barnabé, ele tinha discernimento espiritual. Barnabé era um homem, quando cheio de fé, cheio do Espírito Santo e do bem, o Espírito Santo lhe ajudava a discernir o certo e o errado. E mais uma vez a igreja vai precisar de Barnabé. Vai usar esse homem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo e do bem. Em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 29, nós vamos ver que após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição em Jerusalém. E vários judeus se espalharam pregando o evangelho somente aos judeus. No entanto, alguns desses também começaram a pregar aos gregos, helenísticos, aos judeus e outros povos. E essas pessoas se converteram. E quando a notícia chegou em Jerusalém que existia gregos e outras nações que tinham se convertido ao Senhor, a igreja de Jerusalém precisou de alguém de confiança, alguém que tivesse um discernimento espiritual para ver se aquela obra era mesmo uma obra de Deus, se aquilo que estava acontecendo vinha da parte do Senhor. E quem a igreja de Jerusalém vai escalar? Barnabé. Porque quando o homem é cheio de fé, cheio do Espírito Santo e do bem, ele tem um discernimento espiritual para saber o que vem e o que não vem do Senhor. Nós vamos ver lá, por exemplo, no capítulo 11, versículo 20 e 21, diz o seguinte: havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos e anunciavam o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande o número creu e se converteram ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Então ele é enviado. A igreja mais uma vez precisou agora, ele foi enviado. De uma hora ele foi enviado ali para a Judeia para levar uma oferta. Agora ele é enviado
para verificar uma obra, se aquela obra era realmente de Deus. E o texto nos diz que quando ele olhou aquela obra, viu que Deus estava operando, as pessoas estavam se convertendo, ele começou a exortar aquele povo, para que aquele povo pudesse permanecer firme no Senhor. Era um homem de Deus. Nós vamos ver também que ele tinha um discernimento espiritual. Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 27 e 28, nós vamos perceber que quando o apóstolo Paulo ele se converte no caminho de Damasco, ali em Damasco ele começa a pregar o evangelho. Quando ele prega esse evangelho, as pessoas começam a perseguir ele e ele é obrigado a fugir. E ele foge, e vai para a Arábia. Depois de 3 anos ele retorna da Arábia e vai para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ninguém queria receber. Todos estavam com medo de ser uma armadilha. Todos ficaram preocupados. Em Atos 9, versículo 27 e 28 nos diz: então Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhe no caminho e como o Senhor apareceu e falava de Damasco, e com ousadia Paulo pregava em nome de Jesus. Paulo, quando chegou em Jerusalém, os apóstolos não quiseram receber. Então Barnabé, um homem de discernimento espiritual, foi ter com o apóstolo Paulo, ouviu os relatos do apóstolo Paulo e percebeu que houve uma conversão verdadeira. E o texto diz que ele foi buscar e trouxe o apóstolo Paulo e apresentou os apóstolos. Veja o que diz o texto no capítulo 9, versículo 29. E pregando ousadamente entre o nome do Senhor, falava e discutia também com os gregos, mas ele procurava matá-lo. Então, observe que Paulo também, quando permaneceu ali em Jerusalém, depois foi apresentado, os judeus já queriam matá-lo. E aí ele é tirado para Tarsis. Na primeira vez em Damasco, Paulo é levado para a Arábia. Em Jerusalém, quando ele retorna, que Barnabé o apresenta e ele começa a pregar em Jerusalém, as pessoas começam a querer matá-lo e ele é enviado para Tarsis. Nós vamos ver que, mais uma vez, quando a igreja precisou, Barnabé estava ali pronto, com seu discernimento para ajudá-lo na obra de Deus. Nós vamos ver também que Barnabé, ele, no capítulo 15, Deus vai usar ele mais uma vez. No capítulo 15, houve uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, João Marcos retornou para Jerusalém, enquanto Paulo queria ir para Panfilha. E os dois se desentenderam. João Marcos foi para um lugar e Paulo para outro. Na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos com ele. E Paulo não aceitou. E houve uma discussão entre Barnabé e o apóstolo Paulo. E os dois se separaram. Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos. Barnabé tinha um discernimento. Sabia que João Marcos seria importante para o reino de Deus. Da mesma forma que os apóstolos não queriam receber o apóstolo Paulo. Mas Barnabé percebeu que Deus tinha agido na vida de Paulo e o trouxe para apresentar aos apóstolos. E Paulo se tornou um dos maiores missionários, escrevendo vários livros na Bíblia. Da mesma forma, agora é Paulo que tem a rejeição de João Marcos. E, mais uma vez, Barnabé, com seu discernimento espiritual, ele vai perceber o potencial de João Marcos. E se separa e vai com João Marcos. E nós vamos ver que Barnabé estava certo. Lá no final da sua vida, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 11, escrevendo, ele vai dizer, olha, e me traga João Marcos, pois esse é muito útil ao meu ministério. Nós vamos ver lá em Filemão 1:24, dizendo que João Marcos é um dos seus cooperadores.
aquele homem que antes Paulo não queria, depois que passou um tempo ao lado de Barnabé, sendo preparado por Barnabé, Paulo usou ele de forma poderosa. Então nós vamos ver que aquele homem, Barnabé, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo e do bem, era um homem que tinha um discernimento espiritual. Também o que destaca nesse Barnabé, além de ser cheio de fé, além de ser cheio do Espírito Santo do bem, era um companheiro. Era um verdadeiro companheiro. Ele acolheu Paulo no momento que mais Paulo precisava de um apoio para ser apresentado em Jerusalém. Ele acolheu João Marcos quando João Marcos mais precisava, quando foi abandonado por Paulo. E nós vamos ver que ele sempre foi fiel aos princípios de Deus. Um homem simples. Nós vamos perceber que ele entra toda vez que é necessário. Quando foi necessário uma ajuda financeira, ele estava lá. Quando foi necessário fazer uma campanha e levar donativo, ele estava lá. Quando foi necessário para discernir uma causa espiritual, se vinha de Deus ou não, ele estava lá. Quando foi necessário apresentar um apóstolo que estava com dúvidas sobre o seu ministério, ele estava lá. Quando foi necessário apoiar João Marcos, ele estava lá. Nós precisamos, como Barnabé, ser esses homens do bem, cheios do Espírito Santo e de fé. Pessoas desse jeito, cristãos dessa maneira, são cristãos que vão transformar o Evangelho, que vão transformar o mundo, que vão fazer com que esse Evangelho, a cada dia, ele seja o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós temos a pessoa de Barnabé, um cristão simples como eu e com você. Não foi um grande orador, não foi um grande pregador, não foi um grande missionário, não foi um grande levita, não foi um que se destacou por curas, não foi um que se destacou por milagre, mas um que se destacou pelo serviço prestado no momento certo, na hora certa. É desses cristãos anônimos, simples, que a igreja precisa. É desses cristãos que o Senhor quer usar. É desses cristãos que a cada dia as igrejas precisam para que o Evangelho propague. Que possamos ser como Barnabé, cheio do Espírito Santo e fé e do bem. Só assim Deus nos usará de maneira poderosa. Na nossa simplicidade, no nosso dia, da nossa maneira, Deus vai nos usar, porque Ele sempre precisa usar. Porque a Bíblia diz que Ele nos constituiu como seus sacerdotes aqui. Nós somos seus ministros. A Bíblia diz que nós somos o perfume suave de Cristo. Nós somos a carta viva do Evangelho. E nós precisamos estar sempre do bem, cheio do Espírito Santo e de fé, para ser usado no momento pontual. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver.
nas promessas do meu Salvador.